Olá, bom dia a todos meus amigos do canal Sem Fronteiras. Como vocês estão? Vocês estão bem? Eu estou, dentro do possível, dentro das nossas possibilidades. Cá estamos nós caminhando, não é verdade? Eu espero de coração que vocês estejam acompanhando o seriado que agora virou seriado do casal Mangenas e Mama e seus filhos. O casal angolano, o jogador Mangenas, Geni, mais conhecido, do 1º de agosto. O homem que vive sofrendo atentados, que teve que fugir de Angola, porque senão seria morto. Teve ali bem perto de ser morto, escapou, está hoje em Moçambique, assim com a sua família, mas essa história é só o início de uma grande novela. E tudo isto porque envolve o narcotráfico angolano. Mas é só em Angola que existe narcotráfico? Não, claro que não. O narcotráfico é internacional, é ou não é verdade? E o narcotráfico se faz também de um país para o outro, mandando de um lado para o outro. Nós temos o Brasil, que é um país, não é, onde existe. É ou não é, meus amigos brasileiros? De longa e longa data, muita máfia do narcotráfico. Ainda eu vivia no Brasil e já via, e olhem, eu saí do Brasil, deixei de residir no Brasil há muitos anos, apesar de ter vivido 30 anos no Brasil, ter filhos brasileiros, família no Brasil até hoje, mas eu ainda vivia no Brasil. E tinha medo quando ia ao Rio de Janeiro, porque no Rio de Janeiro, não é só no Rio, mas no Rio de Janeiro, que é ali uma área muito predominante nos morros, né? Mas quando a gente passeia até no calçadão de Copacabana, e a gente vê aqueles meninos circulando, te vendendo na cara dura o pacotinho, que vai desde heroína a pó de liamba e assim por diante. Para quem não entende nada como eu, você fica perdida na maionese, sem saber aquele puto, aquele miúdo, o que está querendo fazer com você. E quando você não aceita, eles tentam te dar uma facada. Cheguei a ir visitar aqui o que nós chamamos de favelas no Rio de Janeiro, onde eu fui respeitada porque eu era humanitária. Mas vi muita gente com metralhadoras pesadas, armas russas, coisas que eu não entendo direito, e só me fiz respeitada porque eu era humanitária e minha intenção era ajudar. Mas ouvi muito papo. Aqui quem manda somos nós, porque aqui rola o tráfico. Assim como também ouvi que eles nada mais eram do que laranjas que cumpriam ordens dos tubarões. E eu, na minha humilde e simples ousadia, perguntei para um deles com o maior respeito, porque não estava muito afim de levar um tiro. Pois é, então, mas quem é o tubarão? E naquela época, eu escutei que o tubarão, ou um dos tubarões, tinha a ver com o governador da época do Rio de Janeiro. E aí vocês me perguntam, mas o que é que isso tem a ver? Tem a ver com a notícia que eu vou ler hoje. Tem a ver que eu estou falando hoje do caso Mangenas, que virou um seriado, que está virando um seriado, que não parou com os vídeos que vocês estão vendo. Vai ter muito vídeo daqui para frente, muito vídeo. Esta novela está só começando. Eu estou pedindo apoio a muita gente. E a vocês também, meus amigos de coração, que eu agradeço a audiência, eu agradeço a todos que estão entrando. Apelo que realmente vejam com o coração, não critiquem, não criticam, sem saber, como já está havendo gente, ou pelo menos uma senhora, que está criticando, está defendendo isso e aquilo. Minha senhora, não jogue pedras, porque se o Mangenas algum dia se drogou, se o Mangenas algum dia teve a atitude de tomar drogas, de
traficar drogas, porque todo aquilo que se droga também trafica, para uso próprio. A senhora sabe se na sua família não houve alguém que o fez? Não cuspa no prato que come, porque se não foi o seu filho, pode ser o seu sobrinho. A senhora não sabe. A gente não sabe o dia de amanhã. A gente não sabe o que pode ocorrer até com um sobrinho, com alguém da nossa família. A única diferença é que na maior parte dos países do mundo, quando nós temos alguém, um familiar nosso que se droga, que tem um problema desses, em último recurso, ou até com recursos, nós levamos essa pessoa que entra nesse submundo da droga para uma clínica para se tratar. Em Angola, este submundo de mundo, este mundo que eu chamo primitivo, não existem clínicas. O governo de Angola, que eu chamo realmente de primitivo, e é onde no governo de João Lourenço, tem macacos governando, nunca houve. E por isso eu critico tanto Silvia Lutucuta, essa ministra metida besta, que investe naquilo que começou na época de José Eduardo Santos, que eles dizem, foi João Lourenço que construiu hospitais, foi porra nenhuma. Esses hospitais começaram na época do José Eduardo Santos e agora foram acabados por João Lourenço e com investimento estrangeiro, onde houve superfaturamento para esse dinheiro entrar nos bolsos de João Lourenço, Silvia Lutucuta e de muitos outros, até de estrangeiros. Hospitais estes que estão parados, doutor Adriano que o diga, e o povo não vê, ou pelo menos não tem acesso a estes mesmos hospitais. Algum dia, esta dita Silvia Lutucuta se preocupou em construir clínicas, por exemplo, para pessoas como Mangenas, que passaram pelo mundo da droga, e para tantos outros que passaram pelo mundo da droga e que precisam de recuperação? Algum dia o tico e o teco da senhora ministra e do senhor presidente João Lourenço se preocuparam que clínicas de recuperação para estas pessoas é importante no país? Não. É mais fácil dar um tiro, ou então pega esse cara e vamos usá-lo, vamos pô-lo para trabalhar com o SIC. Eles sabem muito, eles podem entregar, eles podem trabalhar para nós. Não é verdade, SIC? Não é verdade, João Lourenço? Eu, por enquanto, não estou abrindo a boca para falar o que eu sei. É uma questão de masturbação. Eu só não vou fazer o gesto porque fica feio. Porque, por enquanto, como eu disse, é um seriado. E como há muitos vídeos, a gente vai selecionando e vai pondo aos poucos, porque muita gente vai aparecer aqui para falar. Mas por que eu liguei o Brasil a esta história toda? Pelo que eu vou ler para vocês, ok? Porque nesta masturbação, aonde João Lourenço tudo torna permissível Angola, porque é um calhorda, nós vemos notícias deste tipo. Oficiais do Serviço de Investigação Criminal, SIC, o mesmo SIC que pressionou Mangenas e que corre atrás dele até hoje, por ordens superiores, claro, mas o SIC, que deveria ajudar a população angolana, Serviço de Investigação Criminal. Serviço de Investigação Criminal tem que estar a favor do povo. Não, ele não está. Ele mata o povo. Terão exigido a quantia monetária de 10 milhões de kwanzas para abafar e não prender um construtor brasileiro apontado como dono de quilogramas de cocaína apreendidas no passado dia 5 de junho. Portanto, hoje é dia 13, tá? Proveniente do Brasil. A mercadoria entrou em território nacional pelo porto do Namibe, no interior de materiais de construção. Identificado por Guxia, acho que seja esse o apelido do senhor, o alegado dono da mercadoria é um construtor brasileiro que está em Angola como engenheiro principal da construtora Queiroz Galvão, uma construtora até bastante conhecida.
em parceria com um alegado sócio do regime angolano, MPLA. O mesmo criou uma empresa que terá ganho 2 contratos de empreitada para a reabilitação das estradas na província do Cuando-Cubango, sendo uma delas a Caiunda, ao Rondo. É sim, uma dessas empresas, com certeza, ele diz que criou uma sociedade aqui com 2 contratos de empreitada para a reabilitação das estradas na província de Cuando-Cubango, sendo uma delas, onde é que está? Do regime angolano, mesmo criou uma empresa que terá ganho 2 contratos de empreitada para a reabilitação, em parceria com o alegado sócio do regime angolano. A maior empresa, ou as maiores empresas em Angola, que estão controlando quase tudo, são de quem? Eu já falei num vídeo aqui embaixo. Eu não vou falar porque assim eu obrigo vocês a verem os meus vídeos. Mas as maiores empresas em Angola que hoje estão controlando quase tudo são de João Lourenço. De acordo com apurações, o engenheiro Guxia terá recentemente arrendado um estaleiro na cidade de Menhongue, no qual contava acolher máquinas e outras mercadorias que encomendou a partir do Brasil e que chegaram pelo porto do Namibe. O plano traçado era de que para a mercadoria chegar até Menhongue, deveria ser transportado por uma longa rota, aparentemente para desviar as atenções. Claro, né? Ainda tendo lá material. A rota seria Porto do Namibe, Lubango, Xongoroi, acho que é assim que se fala, Ganda, Uambo e, por fim, a cidade de Menhongue. A mercadoria saiu perfeitamente do Porto do Namibe, porém, ao passar por Xongoroi, na província de Benguela, alguns agentes do SIC interceptaram e, ao fazer inspeção, depararam-se com enormes quantidades de cocaína escondidas no interior das máquinas. O produto não foi pesado para se apurar a quantidade exata, não precisa. O SIC já estava de olho, bastou ver. Porém, o motorista angolano, depois de interrogado, explicou que estava a transportar a mercadoria por orientação do seu patrão, que era um engenheiro de origem brasileira. Segundo apurou o Clube K, o engenheiro brasileiro Guxia, dado como alegado dono da mercadoria, encontrava-se na província de Malange, em serviço, quando foi confrontado com um telefonema a avisar que o caminhão que transportava as suas máquinas rumo a Menhongue foi interpelado na via localizada a cerca de 50 km a leste da cidade de Benguela. Foi igualmente transmitido que durante a apreensão foram encontradas enormes quantidades de cocaína. Para intimidar os agentes do SIC, até balança, né? Para intimidar os agentes do SIC, o construtor brasileiro, Guxia, teria inicialmente dito que a mercadoria pertencia a uma importante figura do regime, mas depois acabou confessando que usou o nome do amigo do MPLA para ver se o assunto seria resolvido pacificamente sem exposições. Esta pequena frase que é usada aqui, eu até acredito que, de repente, o dito cujo sócio, parceiro, deve estar envolvido. Certeza absoluta. Mas ele usou isso, depois deve ter ficado com o cu na reta, português claro é isso. Por quê? Porque, mal ou bem, muita gente tem medo ainda de abrir a boca. Portanto, o parceiro dele, porque mal ou bem é parceiro, deve ter dado um telefonema, ou depois que saiu a notícia, deve ter dito: se você falar o meu nome, você vai levar um tiro nos cornos. Assume a responsabilidade e vai lá e se vira. Que é o que está acontecendo com muita gente. Muita gente. Quando eu falei do caso do Mangenas e de que muita gente está tentando ajudar e muitos outros estão fugindo, e eu vou até hoje
espero não me esquecer, antes de terminar esta notícia, dar dados de que muita gente está fugindo, porque muita gente tem medo. E isso é muito triste, ver que jornalistas, políticos, que quando a gente liga, que quando a gente fala, não têm bolas, desculpe o termo, não têm culhões para ser homens, para serem pessoas com qualidade de serviço e profissionalismo, de dizer, estamos fazendo, vamos fazer, prometemos a você, Filomena, ou a você, Moisés dos Santos, que vamos fazer tal serviço e vamos fazer, sim senhora. Não, ficam na frente de uma tela ou ficam num gabinete dizendo isso e aquilo, falando bonito, ouvindo na página das pessoas fazer comentários e elogios, ou então quando falam ao telefone, são muito machos, são muito persuasivos com promessas, mas depois, ó, pegam uma reta só porque são da Frelimo e não fazem porra nenhuma. É triste ver isso. Continuemos. Os agentes do circo do Xongoroi, Benguela, fizeram diligências junto aos seus colegas na província de Malange, solicitando a detenção do engenheiro brasileiro para interrogatórios, já que se encontrava em terras de Anhandongo a realizar, acho que é assim, Nondongo. Eu sempre me engano com certas palavras, né? E sou angolana, só que eu não sou angolana fajuta, tá? Posso saber falar certas coisas, não aprendi os dialetos, mas de coração sou mais angolana que muito macho que se encontra. A realizar outros trabalhos no campo da mineração. Diante do cidadão brasileiro, os oficiais do SIC em Malange atuaram sem rodeios, solicitando, aqui entra então, o verdadeiro SIC. Eu vou repetir, tá? Diante do cidadão brasileiro, os oficiais do SIC em Malange atuaram sem rodeios, solicitando o pagamento de 10 milhões de kwanzas para que o caso devidamente fosse abafado, mas a droga ficaria com os oficiais do Ministério do Interior. Bom, quem comanda o Ministério do Interior? Laborinho. Ministro Laborinho. O mesmo ministro que está sendo questionado em quase todos os casos do narcotráfico. A matéria está aqui. Estou lendo para vocês. Eu vou repetir. Diante do cidadão brasileiro, os oficiais do SIC em Malange atuaram sem rodeios, solicitando o pagamento de 10 milhões de kwanzas para que o caso devidamente fosse abafado, mas a droga ficaria com os oficiais do Ministério do Interior e que não seria declarado ao Ministério Público. O Clube K não conseguiu ainda apurar se o cidadão brasileiro aceitou pagar a quantia aos oficiais do SIC. Vou fazer que nem os índios. Vocês acham que o brasileiro, junto com o sócio, não deixa de ser um sócio angolano, não vai pagar os 10 milhões de kwanzas? Um barco que veio carregado de droga, o que é 10 milhões de kwanzas para calar a boca do SIC? Não é nada. Você quer virar mangenas? Você quer morrer? Porque tem duas mortes. É a morte... no Brasil a gente usa um termo brasileiro, esse aqui deve saber. Tem a morte morrida e a morte matada. Qual delas você prefere? Por 10 milhões de kwanzas? O que é isso para você, brasileiro? O que é isso para você, sócio angolano? Não é nada. Claro que pagou. Quanto ao motorista angolano, este terá telefonado para um familiar junto à Procuradoria da República, havendo informações que foi recomendado ao motorista. Olha como são as coisas. A sair do país via fronteira com a Namíbia, até que as coisas se resolvam. Agora me digam cá, como dizem os portugueses, se a coisa fosse tão light, não é? O SIC chega para este engenheiro e diz, olha, como é então? Vocês me pagam 10 milhões de kwanzas, nós vamos apreender a droga, ficam elas por elas, nós só vamos apreender a droga e deixá-la num galpão do SIC, lá no Ministério do Interior. Aquele ministério que um dia
teve a honra de ter aquele senhor que está ali na minha parede. O único ministro. E eu quero que alguém me peite e tenha a coragem de dizer que Oswaldo Serra Vanduna foi desonesto. Foi o único ministro que foi honesto, por isso ele foi morto. Eu falo 500 mil vezes, foi morto, assassinado pelo sistema. E sabem por que foi morto? Porque ele enfrentou exatamente todos os órgãos da imigração. Ele fez uma CPI em cima de todos os órgãos, envolvendo o Nandó, envolvendo o sistema de imigração. Ele enfrentou todo mundo e por isso mataram. Foi o único ministro honesto que houve no país. E todo aquele que tenta ser honesto dentro de Angola é morto. Está ali na minha parede. Um homem que eu conheci, tive a honra de dizer, infelizmente, Oswaldo, foste honesto. Porque se tu estivesses no caminho de todos os outros, tu não estarias morto. Mas foste honesto. Não roubaste como todo mundo roubou em Angola. Não sei se vocês conhecem a história do ministro Oswaldo, mas o ministro Oswaldo não tinha as riquezas absurdas que todos os outros políticos em Angola têm. Não morava nem em casa própria. E mataram ele. Porque quando ele entrou no Ministério do Interior, ele fez aquilo que Laburinho não está fazendo. Ele começou logo a fazer uma limpa no Ministério do Interior, a questionar o porquê de muita coisa. Mas logo, desde o início. E óbvio que a polícia não gosta, SIC não gosta, órgãos de imigração não gostam. Como é então? Quem esse gajo pensa que é? Ele era o ministro do Interior. Mas ele não incomodou só o Ministério do Interior, a polícia e todos os órgãos que estavam relacionados a este órgão, onde a pasta dele e a posição dele exigiam, poderia sim fazer isso. Ele incomodou o José Eduardo Santos, ele incomodou na época o Nandó, ele incomodou muita gente. Quem me disse? Ele frequentava a minha casa. Ele era o meu padrinho. Não fiquei sabendo por terceiros. Agora, depois dele, só veio merda atrás de merda, que se deixou levar por um sistema. E hoje temos Laburinho, um outro criminoso, igual a tantos que tiveram. Será que algum dia teremos outro igual a ele? Precisa ter bolas. E hoje as pessoas têm medo, muito medo, porque sabem que com o atual presidente que nós temos em Angola, que manda, capar todo mundo ou envenenar todo mundo, as pessoas não têm coragem. E aí fica a pergunta, quanto ao motorista angolano, este terá telefonado para um familiar junto à Procuradoria da República, havendo informações que foram recomendadas sair pela fronteira. Por quê? O motorista só respondeu, depois pôs em questão o dono, mas o medo foi tanto de que sobrasse para ele, que os próprios familiares só disseram some, desaparece. Por quê? Porque apagam as pessoas. Então a grande questão, eu como normalmente gosto de mostrar a matéria, está aqui a matéria. Tá? A grande questão é, este é o país que nós temos? Este é o país que nós temos? Isto é uma vergonha. Nós tivemos o caso de um navio que também chegou cheio de drogas. Agora tem um caso deste, que está chegando a Angola, ou chegou a Angola, com materiais supostamente de área de construção civil. Foi apreendido,
paga-se 10 milhões de kwanzas ao SIC. Como o dito custo brasileiro tem ligação com alguém do MPLA, de repente escapa. Ainda não se sabe o nome. Gostaria muito que influenciadores angolanos e a turma de Angola tentassem descobrir quem é a figura que está ao lado do brasileiro, para que a matéria pudesse viralizar e a gente pudesse, ferrar o brasileiro e o MPLista. Não é por mal, brasileiro. Vai fazer tráfico na tua terra. Não está havendo agora uma guerra de audiência entre angolanos, portugueses e o Diabo 4? Vai traficar na tua terra, porra. Porque parece que, pelos vistos, você está na minha terra e, além de tudo, você paga e você não é morto. O angolano, motorista, é por isso que eu digo que vocês entram, além de tudo, na minha terra. Vocês sacrificam o meu povo. O angolano teve que fugir. Você pagou só porque você é sócio de um angolano, graúdo do MPLA, e você vai escapar. O angolano que motorista dirigiu o teu ônibus não, o teu caminhão, teve que fugir do país. Ele que mal fez a não ser dirigir um caminhão, vai ter que fugir para não morrer. E o povo angolano continua sendo escravo do estrangeiro e continua sendo escravo do macaco sim, que dirige a minha nação. O mesmo macaco que se vira contra o irmão, que se vira contra aquele que um dia foi jogador do 1º de agosto, que serviu, que representou a nação angolana e que também teve que fugir pelas matas e que mesmo assim corre perigo no território irmão moçambicano, que está ali de elas, com Angola, que tem a mesma linha de pensamento. A mesma linha de pensamento. Que, coincidentemente, o mesmo órgão de imigração em Moçambique continua não protegendo Manjanas e Mami. A ministra em questão, que também está sendo muito salientada, é amiga de Laburinho. Olha que coisa, como é então? E ficam tantas perguntas no ar, ficam tantos porquês no ar, que eu me pergunto, que raio está acontecendo aqui? Por que tudo isso? É porque ele sabe muito do mundo do narcotráfico? É porque ele poderia entregar? E por que as questões, né, já que independente dele ter tido um passado e ele pagou pelo crime dele, o crime dele foi ter fumado, injetado, e seja lá o que for do mundo da droga, mas ele pagou pelo crime, e depois serviu ao SIC, e quando disse, não quero mais servir a vocês, ser informante de vocês, querem apagá-lo. Então, se houvesse um acordo e ele dissesse, tudo bem, olha, 10 milhões é pago, haveria solução? Vocês largariam do pé dele como estão largando do pé do brasileiro? É uma questão de cor? Eu quero respostas. É uma questão de que ele é angolano, não é estrangeiro? Qual é o vosso problema? O grande problema é que nós vivemos num mundo angolano tão marginalizado, E isso tudo começou quando vocês, governo de Angola, vestiram um fato Armani em 1975, se achando gente, eu vou repetir, se achando gente, querendo tirar o colono do poder. Mas vocês não tinham nem preparo intelectual, nem preparo espiritual, nem preparo cultural para assumir, ou ter a possibilidade de assumir, um país e condições para governar um povo. Porque para tal posição, vocês tinham que ter, acima de tudo, nacionalismo, patriotismo e condições daquilo que iriam enfrentar. Um povo carente, um povo cheio de necessidades e um povo que iria
agarrar em vocês quase como heróis e pedir: lutem por nós. Mas se vocês são macacos, que o máximo que vocês iriam fazer era vestir um fato Armani para parecer gente, e vocês iam lutar pelo vosso umbigo, sair de magros a gordos e continuar a fazer o povo pobre, vocês fizeram exatamente aquilo que o povo não esperava. E vocês deram para o povo aquilo que o povo não esperava. A maior decepção, a maior tristeza e aquilo que foi o pior presente ao povo de Angola: a escravidão. Hoje, após 47 anos, o povo de Angola vê a escravidão carimbada em cada rosto, em cada morte, no nascimento de seus filhos. Ainda vemos alguns burros acreditarem que o MPLA vale alguma coisa. Mas dia a dia, de forma decrescente, começamos a ver que o povo está acordando. Ou por fome, ou por miséria, ou por falta de saúde, ou por casos desse tipo, onde o narcotráfico está tomando conta do país com muita força e onde o MPLA não perdoa. Não há acordo, a não ser quando é estrangeiro. Porque se você for da mesma cor dele, macaco que está no poder, mas não tiver o poder aquisitivo e governamental, só te resta uma só saída: morrer nas mãos daquele que comanda o país. A triste realidade que hoje enfrentamos em Angola não é triste, é um matadouro a céu aberto. E para muitos que hoje estão enfrentando esse problema, como é o caso do Geni, uma triste história que está decorrendo há algum tempo já, chegou nas minhas mãos há relativamente pouco tempo, e eu pude acompanhar, estou acompanhando e vendo quantas pessoas estão tentando ajudar o Geni. Acreditem, não são poucas. Foram muitos os influenciadores que já tentaram ajudar o Geni. Tem um deputado em Moçambique, na cidade de Maputo, que eu tiro o chapéu para este deputado. Por enquanto não vou falar o nome dele, mas quem já entra na internet e acompanha o caso sabe o nome do deputado. Ainda vou falar com ele. Ainda vou fazer uma live com ele. É o único que eu tiro o chapéu. Assim como tiro o chapéu para o William Tonnet, que coincidentemente teve o seu estúdio logo a seguir incendiado. Henrique Stress, muitos outros entrevistaram este casal. Moisés dos Santos e tantos outros entrevistaram e tentaram ajudar este casal. E muitas coisas, o dito governo de Angola, que eu repito, chamo de macaco, insiste e persiste que este casal nem em Moçambique deve ser ajudado. E eu me pergunto, qual é a finalidade do governo de Angola? Vocês acham que este casal não merece ter o direito de viver? Vocês acham que pelo facto deste casal estar em Moçambique não pode abrir a boca? Ou então já não abriu a boca? Ou então já não passou a informação? Vocês são tão burros, mas tão burros, eu diria quase que primitivos, além do limite, que por mais que vocês tentem matá-los, a informação já vazou, senhores. E é isso que me espanta no governo de Angola. É ver que por mais que vocês ponham os perfumes mais caros,
Por mais que vocês usem relógios de 500 mil dólares, sapatos de 7 mil dólares e por aí vai, vocês não conseguem disfarçar a alma negra que vocês têm, o pelo da macacada que ainda está em vocês, porque vocês são tão primitivos que vocês não conseguem crescer. Se humanizar, perdoar, então, é uma palavra que não existe. Aqueles que um dia erraram, mas que infelizmente foram obrigados a vos servir, e que quando não serve mais para vocês, vocês mandam matar. E é nesta Angola, ou neste país, que eu tanto amo, mas que a cada dia eu vejo assim menos previsão de uma possível volta, porque eu tenho nojo de pensar que o governo deste país, que um dia eu tanto honrei quando conheci Oswaldo Serra Van Dunen e algumas outras pessoas por quem eu tenho o maior respeito, mas que eu não falo o nome, porque eu não quero ver que de repente eles podem ir embora desta para melhor. Hoje eu tenho vergonha de dizer: o governo do meu país é uma vergonha, porque só tem primitivos, que em vez de morar em casas, deveriam estar em árvores. Mas esta luta vai continuar. E enquanto isto que agora está virando moda em Angola estiver predominando, que é o narcotráfico e tantas outras coisas, eu estarei aqui com certeza falando. Este foi um vídeo que intercedeu, entrou no meio da história e do seriado de Mangenas e Mami, mas que tem tudo a ver com a história deste casal, que irá continuar e que vai ser realmente um seriado. Mas como o assunto tem a ver, eu tinha que fazer este vídeo. Um beijo grande a todos, sem deixar de dizer que entre as pessoas procuradas, teve sim um cônsul a quem eu pedi ajuda em Moçambique e que infelizmente por pertencer ao governo da Frelimo, eu ainda não dei o nome, eu estou prometendo, ainda não dei o nome, na próxima eu vou dar. Porque assim, meu amigo, você pertence ao governo da Frelimo, mas você me prometeu, você deu a palavra de que você ia ajudar. Aprendi com meu pai e com a minha mãe, como boa angolana da era colonial, que palavra dada é palavra honrada. Já não é a primeira vez que você me promete alguma coisa e que você não cumpre. Mas eu acreditei em você. Eu fui clara, honesta, sincera em dizer: este caso é muito sério. E você me respondeu: eu te conheço, eu sei que quando você entra numa causa, você entra de cabeça. É verdade, meu amigo. E eu também sei que você, como cônsul, aparenta ser humanista. Agora, se você não tinha bolas para enfrentar o seu governo e você me diz que é amigo da tal ministra, que estamos aqui com suposições que está envolvida neste caso todo, foi diretora do órgão imigratório, onde este mesmo órgão está atingindo feiamente o casal Mangenas, e você diz que é amigo dela? E eu te pedi ajuda? Até hoje, o teu telefone está em silêncio. Eu tenho te ligado e você simplesmente não está atendendo o telefone. Se você está tendo atitudes igual a Salu Gonçalves, de Angola, o grande repórter Salu Gonçalves, aonde Moisés dos Santos ligou, procurou, entregou um dossiê e ele disse: não, eu não vou pegar, porque aparentemente teve medo. Eu preferia que você tivesse bolas e dissesse para mim: Filó, eu não vou pegar porque eu tenho medo. Eu preferia, porque pelo menos você estaria sendo sincero. Agora, você se mantém em silêncio para depois daqui a um mês dizer: eu tive que viajar. Desculpa, não. O silêncio às vezes mostra, em certos casos, a covardia de uma pessoa.
Eu sei que você vê os meus vídeos. Portanto, eu preferia uma resposta sincera do que a covardia de um ser humano. Eu sei que tem muito homem que não tem as bolas, e olha que eu não tenho bolas, eu sou mulher. Mas, falando em termos machistas, ou macha, como eu costumo dizer, não tem as bolas que eu tenho para enfrentar muita coisa. Mas eu preferia, cônsul, meu amigo, que você me dissesse se você vai ou não vai ajudar. Porque tem muito repórter em Angola que também está negando ajudar, neste caso. A única coisa do caso do Geni e da Mami que nós lutamos e que nós queremos é que eles não voltem para Angola. Que haja apoio, asilo político, nem que seja uma temporada para eles ficarem em Moçambique. Desde já eu agradeço. O assunto foi pesado, porque parece que está virando moda o narcotráfico agora entrar em Angola. Mal ou bem, Angola é uma trajetória muito boa do narcotráfico. Se nós já temos fome, uma miséria desgraçada em Angola, um governo de macacos que não ajuda, valoriza o mundo estrangeiro, mas não valoriza o nosso povo, que está tão esfomeado, sem educação, sem nada mesmo, imaginem agora com o mundo do narcotráfico trabalhando para eles. Estamos mal. Aí afundamos de vez. É ou não é verdade? Um beijo grande a todos, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.